Falando ao coração. Identificando. ZYT 681. Rádio Pirauá FM 87,9. 25 watts de potência. Sistema irradiante, Rua Álvaro Machado 130, Alagoa Nova, Paraíba. A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Está no ar o programa Falando ao Coração, o programa evangélico para a família alagoanovense. Você está feliz, amado ouvinte? Eu estou aqui muito feliz, saindo de um culto abençoado ali no templo da Igreja Congregacional, aqui na cidade de Alagoa Nova, estado da Paraíba, né? Então, desde já, saúdo a todos vocês, amados ouvintes, com a gloriosa, saudosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? E fique conosco até às 23 horas. E sempre no início do programa, amado ouvinte, nós fazemos o quê? Oramos a Deus para que Deus esteja à frente em nome de Jesus. Vamos orar, falando com Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nesta noite, porque só o Senhor é digno de louvor, de glória, de exaltação, Senhor. Só o Senhor é digno, Senhor, de que nós nos prostremos diante da tua presença, porque o Senhor foi quem nos criou. O Senhor fez os céus e a terra, fez cada um de nós, Senhor, nos deu vida. Nós podemos neste momento estar respirando, porque o Senhor permite, por causa da tua graça, teu imenso amor por cada um de nós, que nos fez vir até esse mundo. Ó Deus, nós estamos aqui, muito embora, Senhor, em breve estaremos partindo, ó Deus, porque o Senhor tem reservado para nós um lugar, um reino que é celestial. Nós, Deus amado, estamos aqui alegres, sabendo que nós estamos aqui por passagem, mas o teu Espírito Santo está nos acompanhando, o teu Espírito Santo é conosco. E na certeza de que nós um dia estaremos contigo, nós te louvamos nesta noite. Ó Deus, o Senhor não tardará, o Senhor voltará, ó Deus dos céus, com grande estrondo, o Senhor, ó Deus, virá a esta terra e levará para si o povo escolhido, o povo que glorifica e que exalta o teu santo nome. Nós te louvamos e engrandecemos, Senhor, por fazer parte desse povo. Nós te louvamos e engrandecemos porque um dia nós estaremos contigo face a face, ouvindo a tua voz, ó Deus, conhecendo-te mais intimamente, mais profundamente, Senhor, do que nós já conhecemos hoje. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos a tua direção nesta noite, que o teu Espírito Santo venha nos guiar. Ó Deus, que os nossos corações sejam abertos, ó Deus, o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Falando ao coração. E agora, apoio cultural.
Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba. Falando ao coração, levando Cristo até você. O programa Falando ao Coração está no ar. Louvado seja Deus, estamos alegres e nós vamos ouvir o primeiro louvor desta noite. Fico feliz. Amado ouvinte, você fica feliz por qual motivo? O louvor desta noite vai nos apresentar alguns motivos. Preste bem atenção nesse louvor. Fico feliz. Feliz
está ouvindo o que existe de melhor em FM. Pirauá FM 87.9, Alagoa Nova, Paraíba. Mais ouvida. Falando ao coração. Após um belíssimo louvor, nós estaremos agora neste momento lendo um salmo da palavra de Deus, um salmo para o nosso crescimento espiritual, o último salmo da Bíblia, o salmo de número 150, um belíssimo salmo que tem falado comigo durante estes últimos dias, e é um salmo, uma doxologia final, um convite a nós louvarmos ao Senhor. O verso 1 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O salmista está fazendo um convite, amado ouvinte, trazendo para os nossos dias atuais, a nós louvarmos a Deus. Louvar é muito mais que nós estarmos pronunciando palavras, né, pelos nossos lábios, abrindo a boca, falando muitas palavras que muitas vezes nós nem entendemos. Mas louvar a Deus, se você for dar uma olhadinha na palavra mais especificamente, quer dizer elogiar. E trazendo para o contexto, né, da palavra de Deus aqui no Salmo, é reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus pelo que Ele é. Nós sabemos, amado ouvinte, que nós não podemos reverenciar outra pessoa. Até podemos elogiá-la, né, por boas atitudes que elas praticam, mas reverenciar somente a Deus. E qual o motivo pelo qual nós devemos reverenciar? Se não for o que está aqui no próprio Salmo, né? O próprio Salmo nos fala o motivo pelo qual nós devemos reverenciar a Deus. Está aqui no verso 2, pelos seus poderosos feitos, a sua muita grandeza. Nós deveremos reverenciar a Deus pela sua grandeza, pela sua glória, pelo que Deus é, né? Excelso em glória, em poder e majestade. Esse é o motivo pelo qual o salmista nos convida a louvar a Deus, a reverenciar a Deus. E é interessante porque ele faz o convite e ele diz o motivo, né, pelo qual nós devemos louvar esse Deus maravilhoso, né? Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra. Isso demonstra o seu poder, a sua grandeza e a sua glória. E nós precisamos louvar Ele por causa disso. Deus nos fez. Isso demonstra a obra, né, do seu poder, a sua glória. E nós devemos louvar a Deus por causa disso. Deus lhe curou de uma enfermidade. Isso demonstra o seu poder, a sua glória. Nós devemos louvar a Deus por causa disso, né? Muitas famílias passam por dificuldades, muitas vezes coisas acontecem que fogem ao seu controle e você em alguns momentos diz, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Nós precisamos louvar Ele porque Ele pode, se Ele quiser fazer alguma coisa na sua vida, amado ouvinte, e quando Ele quer, ninguém pode impedir. Então o salmista faz um convite. E o salmista diz o motivo do convite para louvar a Deus. E o convite é louvar a Deus pelas suas grandezas, pelos seus poderosos feitos. Pare um pouquinho e pense. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Você precisa louvá-lo por causa disso, né? Quantos livramentos, né? Quantas provisões.
Quanta sabedoria Deus lhe deu para sair de situações difíceis, né? Quanto conhecimento Deus lhe forneceu para que você tomasse decisões mais sábias. Então isso tudo é obra do poder de Deus, e você precisa louvar a Deus. Louvar não é simplesmente abrir os lábios e cantar, mas é uma atitude que parte do interior do ser humano, reverenciando Deus pela sua muita grandeza, pelos seus grandes feitos, pelo seu poder. Fique com essa breve reflexão do Salmo 150, verso 1 e 2, nesta noite, para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós temos aqui a equipe falando ao coração. O Flauber está aqui na sonoplastia, pastor Josinaldo já chegou aqui, está conosco. O presbítero Johnny foi fazer um trabalho ali em outra cidade, em Areal, pode estar chegando a qualquer momento. E a minha pessoa, o irmão Denilson, né? Nós estaremos com vocês até às 23 horas. E eu já vou passar a palavra para o pastor Josinaldo. Ele nos trará nesta noite os assuntos que nós iremos tratar no programa Falando ao Coração, mas antes, as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Josinaldo. A paz do Senhor, seminarista Denilson, prazer estar de volta. Depois de um culto abençoado na igreja congregacional, aniversário das senhoras, 21 anos, estamos aqui de volta a Rádio Pirauá FM para o programa Falando ao Coração. Com certeza você já deu abertura, já trouxe uma reflexão da palavra de Deus, e eu faço uma pergunta para a gente mesmo debater. Todas as pessoas serão salvas? Os ouvintes que estão aí nos acompanhando, evangélicos ou não, todos serão salvos? A resposta é não. Perguntando, a gente tem um espaço aberto para o debate. Nem todos serão salvos. Jesus falou na palavra dele sobre a porta larga, o caminho largo também, o caminho estreito, a porta estreita. O caminho largo são muitos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Tem gente que procura um caminho da religião, achando que vai chegar mais perto de Deus, porque a palavra religião é religare, significa o homem de volta a Deus, né? Religar o homem de volta a Deus. Mas a porta que é muito larga, a porta que foi aberta aí para o mundo, muitos entrarão por ela. Agora, o caminho estreito, que é o mais difícil, a obediência a Deus, reconhecimento do pecado, essa porta aí, são poucos os que entram por essa porta. Então, a resposta já é essa. Todos serão salvos? Não, todos não serão salvos. Agora, vejam só, lá no livro de Tito, na epístola a Tito, capítulo 2, o verso 11, está dizendo o seguinte, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Que coisa interessante. Nem todos serão salvos, mas o livro de Tito, capítulo 2, o verso 11, diz que essa graça, a graça de Deus foi manifesta trazendo salvação a todos. E agora? Como, pois, todos não serão salvos, se a graça de Deus foi manifesta a todos? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Bom, a resposta a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 21, quando Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porém, para entrar no céu, para ser salvo, precisa ser aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está em acordo com a vontade de Deus, aquele que de fato obedece a Deus. Isso foram palavras de Jesus. E se é assim, então por que é que Jesus manda pregar o Evangelho a toda criatura? Porque a pregação do Evangelho deve ser universal. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Jesus manda pregar o Evangelho a toda a criatura, porque é o dever de todo homem
e todo servo de Deus pregar esse evangelho. Mas não é toda pessoa que vai ouvir e vai de fato chegar ao pleno conhecimento da verdade, não. A pessoa só vai ser um salvo mesmo aquele que estiver predestinado para a salvação, aquele que antes da fundação do mundo já foi chamado por Deus para ser um salvo. Entretanto, o mundo hoje não quer saber de salvação. O mundo quer saber de outras coisas. O mundo está ligado muito em riquezas, em bens materiais, em coisas que possam ser apresentadas para o bem-estar do dia a dia, mas não se pensa numa vida depois dessa aqui. A verdade é essa. Aqui na Bíblia, por exemplo, tem uma história de um ser humano que ele ficou tão rico, ele guardou tantos bens da sua plantação, dos seus lucros, que ele certo dia pensou assim: eu vou destruir as coisas que eu tenho, os meus celeiros que guardam os meus bens, vou construir outros celeiros, porque esses aí já não comportam o que eu tenho, e eu vou ficar mais rico ainda, e vou dizer à minha alma: alma, coma, beba, fique à vontade, porque você tem muito em depósito para sempre, você tem coisa aí para não acabar. E quando ele estava pensando nisso, que destruiria os seus celeiros e faria outros maiores para comportar as suas riquezas, ele ouviu a voz é a voz de Deus, não é de outra pessoa. O exemplo na Bíblia é a voz de Deus dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que você preparou vai ficar para quem? Porque você não vai levar para o outro lado. Logicamente, riqueza é coisa boa, bens materiais são coisas boas, mas há muita gente preocupada só com isso, esquecendo do outro lado espiritual, que é o mais importante. O próprio Jesus disse: o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e se ele vier perder a sua alma? Veja que coisa séria. Nem todos serão salvos por isso aí. Tem muita gente que está às vezes na igreja, eu falo da igreja evangélica, está na igreja evangélica e não é salva. Está titubeando, está cocheando em dois pensamentos. Um dia ele está alegre, que é a salvação, um dia ele professa que é salvo, outro dia ele está em dúvida. Às vezes quer ser batizado por uma conveniência e não sabe de fato o que é uma salvação. A salvação é um processo que vai transformando a vida do ser humano. O apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quem era uma pessoa má se torna uma pessoa boa, vai mudando de atitude. Quantas e quantas pessoas vivem assim hoje, já apresentando frutos da salvação? Eu conheci um rapaz na cidade de Campina Grande, isso serve como exemplo do que é a salvação, que ele deixou a esposa muito jovem ainda. Quando era muito jovem, ele deixou a sua esposa, a esposa amada, e foi viver uma vida de só luta, uma vida em compartilhar pecado. Era uma pessoa que tinha muitas posses e não se lembrava mais da casa dele. Mas quando foi um dia, sendo chamado por Deus para a salvação, ele voltou e foi buscar a mulher de volta. Por quê? Ele mudou de vida. Ele mudou de vida. Foi buscar a mulher de volta porque a mulher não tinha culpa, era uma cidadã de bem, e ele agora salvo, tem frutos para apresentar, e um dos frutos é esse: viver em paz na sua família. O irmão lá na cidade de Campina Grande. Então, coloquem isso aí na vossa mente. Nem todos serão salvos, nem todos. Não adianta vir de terno, de gravata. Eu costumo dizer o seguinte, seminarista Denilson e caros ouvintes: no meio daqueles que querem ser mais santos, é onde nós encontramos os pecados mais escandalizadores da vida. Aqueles que estão mais por cima, às vezes, da santidade, aqueles que querem aparentar tanta santidade, são as piores espécies que nós temos. Às vezes dentro da igreja, aparentando tanta santidade, querendo ser tão santo, recriminando tanto o seu irmão, condenando gente ao inferno já, dizendo que está salvo, e ele mesmo não sabe o que é que está acontecendo com ele. Ele não tem nenhuma experiência com Deus. Uma pessoa, quando ela é salva, quando ela vai nesse plano de salvação, a primeira coisa que acontece com ela é que ela é regenerada. E ela só é regenerada por quê? Porque ela reconhece o estado pecaminoso em que vivia. E quando reconhece, é como se humilhar, ficar humilhado, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, mas a tua graça me alcançou. Ele é regenerado depois de ele reconhecer que de fato é um pecador. E por aí vem os outros passos na salvação que vão levando assim o ser humano a mudar totalmente de vida. Então, nesta noite eu gostaria que você compreendesse que nem todos serão salvos, mas você pode ser um. Você pode já estar escrito no livro da vida, no sentido de lá na eternidade
Deus ter lhe colocado já nesse livro da vida. Não tem nenhum caso na Bíblia, Denilson, de alguém que teve o nome escrito no livro da vida e foi apagado. Não tem nenhum caso bíblico. Nenhum. Moisés, certa vez, ao pedir perdão pelo povo, tem uma conotação nessa questão de não apagar o nome dele do livro da vida, mas nunca ninguém teve o nome apagado do livro da vida, que é o livro dos salvos, que não está aqui na terra, ele está nos céus. Livro da vida. Lá do outro lado, nos céus, nós temos aí alguns livros e mais livros, conforme o livro de Apocalipse nos mostra. Mas há o livro da vida, que é onde estão os nomes, ou onde está o nome de cada salvo aqui na terra. Pastor, é interessante sobre esse livro, né? Porque só quem tem conhecimento dele é Deus. É como, Denilson, seminarista, o novo nome que a pessoa vai receber. Só ele sabe e Deus é quem sabe. Então, é algo interessante, né? Muita gente pensa em encher os templos de pessoas. Ah, são salvos. Será que são mesmo? Com certas atitudes. Repito, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma nova vida. É uma pessoa ser refeita. Aquele velho homem se acaba e nasce um novo homem na salvação. E isso não depende da sua vontade, meu amigo. Se fosse pela sua vontade, sua família toda você salvaria. Não é pela sua vontade, é pela vontade de Deus. Então fica aqui o primeiro comentário. Nem todos serão salvos. Nem todos. A pergunta que eu fiz foi esta: todos serão salvos? Não. Nem todos serão salvos. Portanto, que você possa entender essa palavra. E nesta noite, mergulhe na salvação. Se você é um predestinado mesmo para a salvação, nesta noite, Deus pode te chamar para confirmar hoje aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Que Ele os abençoe. Amém. Esse é o programa Falando ao Coração, que tem o apoio cultural do Preço Bom. Preço Bom, que não é mercadinho, é Preço Bom, com muitas novidades para os seus clientes e amigos. E aí nós ficamos alegres, porque a cada dia o Preço Bom está crescendo, muitos clientes crescendo para oferecer o melhor à sua clientela. Pois bem, então se você quiser conhecer mais o Preço Bom, faça uma visitinha ali no estabelecimento que fica na rua Presidente João Pessoa, aqui no centro da cidade de Alagoa Nova. Denilson, eu fiquei sabendo que lá do Preço Bom tem um espaço especial para brinquedos. A criança que chega lá, os meus 2 netos, chegando lá, eles têm muita coisa para dizer: compra, vô. Eu tenho um deles, aí o filho do Flauber, quando ele passa na loja, ele diz: eu quero. Eu quero, vô, ele me chama de vô, eu quero. E o outro já vai dizendo: vamos na lojinha, né? O Caleb e João Pedro, os 2 netos. Os 2 netos que correram bastante ontem à noite lá no evento, correram bastante alegres lá no evento que houve aqui na cidade de Alagoa Nova. Seminarista Denilson, se aproxima aí o dia do 4º encontro de jovens da Unevan. Como é que estão os preparativos? Pastor, graças a Deus, né, a programação está se encaminhando, né, para o fechamento, né, o mais rápido possível. Em breve, amanhã estarei fechando a grade de programação, né, com as participações, né, das igrejas evangélicas aqui na cidade de Alagoa Nova, mais especificamente os grupos de jovens. Já é para sábado, né? Sábado e domingo. Sábado, né? Sábado e domingo, dia 12 e 13, ali no Colégio Professor Cardoso. Os palestrantes estão em ordem já, todos convidados na pauta. Os palestrantes, né, estão na pauta. Nós teremos ali no primeiro dia 2 palestras, né? E à noite o culto. O culto. Muito embora, pastor, durante o dia das palestras, nós estaremos no culto também. Também, sem dúvida, sem dúvida. É só uma questão de colocação, mas ali nós estaremos naquele local, né, que ontem sediou o lançamento do CD do nosso irmão Eric, né? Mas voltando
ao 4º encontro, pastor. Já é o 4º encontro de jovens evangélicos aqui na cidade de Alagoa Nova. É promovido aí pela Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova, o departamento jovem. Jovem, né? Unevan, 5 anos. 5 anos de aqui Unevan. na cidade de Alagoa Nova, com projeto de lei. Sim, projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, sancionado pelo então prefeito Kleber Moraes. E nós temos documentos, então é o Dia Municipal de Evangelização, a Unevan é quem encampa esse dia. Que por extensão, né, esse 4º encontro, né, de jovens evangélicos aqui na cidade de Alagoa Nova. Será uma bênção, nós teremos palestrantes capacitados, né, preparados para trazer uma boa palestra, também cantores, pessoas que louvam a Deus, que não fazem show, mas que louvam a Deus, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então fica estendido o nosso convite aos amados jovens ouvintes, adultos, né, crianças que queiram estar ali no Grupo Escolar Professor Cardoso. Próximo sábado, né? Sábado e domingo lá no Professor Cardoso. A abertura, pastor, se dará às 9 horas da manhã, né? Às 8 horas nós teremos o credenciamento ali para os irmãos que estarão acampando. E às 9 horas nós teremos a abertura, né, com louvor e pregação da palavra de Deus. Muito bem, Seminarista Denilson. Mudando só um pouco o andamento, mas faz parte da Unevan, nós podemos dizer que agora a Unevan está ofertando, está vendendo, né, a nova camiseta para a Marcha para Cristo, que será feita lá em novembro ainda. Mas já estamos vendendo aí as camisetas, olha, e o preço, aquela camisa branca com aquele emblema bonito, para a Marcha para Cristo, custa apenas R$18 em 2 vezes. Pastor, e quem quiser adquirir essa camisa? Vai ali em Nelson Fotografias, né? Todo mundo conhece Nelson aqui no centro da cidade. Nelson é quem está lá com a Luana confeccionando as camisas. Você passa lá, é assim, no ato do pedido da camisa, você paga R$9 e na retirada da camisa mais R$9. Mas é uma pechincha mesmo. Imagina, R$18. Você quer comprar a sua, tem os 3 tamanhos. Também, se você quer fazer para sua criança, para seu pré-adolescente, uma camisa menor, eles vão fazer também. Só que tem que ser feita a encomenda lá em Nelson Fotografias. Você vai lá, Nelson, ô Luana, eu quero aqui tantas camisetas. Então, dá 50%, que é a metade do valor, ele encomenda e no dia da entrega, combinado, então, você paga o restante, é uma pechincha. Todo mundo pode comprar. Creio que é possível que essa Marcha para Cristo em novembro seja a maior marcha já vista. Quem sabe, né? Quem sabe. Pastor, e a data limite, né, para fazer o pedido? Para fazer o pedido da camiseta até o dia 30 de outubro. Então, pós dia 30 de outubro, não tem mais pedido de camiseta, né? Nós vamos sair pelas ruas com o trio elétrico, a banda tocando, paradas com a pregação da palavra de Deus, e todos estão convidados. A cidade inteira está convidada para percorrer a Lagoa Nova, pregando a palavra de Deus. Vai ser uma bênção essa Marcha para Cristo. Nesse Dia Municipal de Evangelização, está programado o seguinte: pela manhã, às 8 horas, vai mudar a hora da marcha, hein? Vai mudar a hora da marcha. A marcha vai ser 8 horas da manhã agora. 8 horas da manhã, sem pressa, percorrendo as ruas da cidade de Alagoa Nova, em cada esquina que puder parar, uma meditação da palavra de Deus. E quando for às 15 horas, 3 horas da tarde, então vai ter aquele evangelismo de massa. Vai ser um grupão só. Não vai ter aquelas divisões, 2 para um lado, 2 para outro, não. É um grupo só, ganhando as ruas da cidade de Alagoa Nova, e um grupo tocando violão, cantando louvores enquanto se evangeliza. Distribuição de folhetos, o grupo lá tocando e cantando, caminhando. Onde a gente for, vai aquele grupo grande, né? Fechando as ruas da cidade de Alagoa Nova às 15 horas. E à noite vai ser na maior praça de eventos de Alagoa Nova, que é o Moraizão, a grande festa. Esperamos um público maior ainda esse ano. Retornando à praça de eventos. Retornando, já que a praça de eventos, o Moraizão, está totalmente recuperada e bem recuperada, muito bem recuperada, um palco aprazível, né? Bem iluminado. Nós teremos ali a grande festa do povo de Deus e você está convidado, viu? É dia 10 de novembro, E nesse sábado? Nesse sábado que vem agora, o 4º encontro de jovens promovido pela Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova, com o seu departamento jovem. Amado ouvinte, são muitas programações e para quê? Para
a glória de Deus e para o seu crescimento espiritual. Então Deus tem suas formas de trabalhar, né? E Ele coloca o seu povo na terra para estar propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas cresçam mais, sejam mais sábias, né? Tenham mais discernimento espiritual e assim possa progredir na adoração ao Senhor. Denilson, e daqui a pouco a gente tem uma outra pergunta para mais um debate entre nós. A pergunta é a seguinte: os que morreram têm consciência das coisas que se passaram na terra? Olha a pergunta e o tempo do verbo aí. Os que morreram têm consciência das coisas que se passaram na terra? Ou seja, quem já está do outro lado, tem alguma consciência do que passou aqui na terra? Vejam que a pergunta não é se tem consciência agora do que está se passando. Estou falando do que se passou com eles em vida. Essa é a pergunta que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E agora vamos a mais um louvor nesta noite, né? A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Lentilhas, com Sérgio Lopes. Para chegar neste lugar, te louvar neste altar, não foi tão fácil. Para chegar onde eu cheguei, enfrentar o que enfrentei, não foi fácil. Suportei desilusões e entre mil perseguições não vi saída. O inferno se ergueu e tentou até me retirar a vida. Mas no fundo do meu coração germinava como um grão a fé no meu Senhor. Quanto mais enfrento provação, mais me fortaleço em oração, e a fé resiste à dor. E ainda que ninguém consiga ver, quando a comunhão me faz viver, esperando em Deus, eu não troco essa esperança pelos pratos de lentilhas que o mundo dá. Meu Deus, não vou trocar o teu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. São apenas lentilhas. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas.
são apenas lentilhas. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. Falando ao coração. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba. 10:10. Falando ao coração, a paz de Cristo no seu lar. E os ouvintes estão ouvindo um programa Falando ao Coração, né? Acabei de receber uma mensagem atendendo, né, aquele pedido que nós fazemos aqui. O ouvinte que está ligadinho, quer um alô, basta apenas entrar em contato, né? Ou enviando uma mensagem ou ligando para os telefones aqui da Rádio Pirauá. E quem nos mandou uma mensagem agora foi o irmão Valmir Soares, né? O irmão abençoado ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui na cidade de Alagoa Nova. E ele deixa aqui para a meditação dos ouvintes Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, bem dentro do contexto, né, do que nós íamos falando aqui, da pergunta acerca da salvação. Então, meu amado ouvinte, faça como o irmão Valmir, entre em contato conosco e nós estaremos mandando um alô, né, nesta noite no programa Falando ao Coração, né? A paz do Senhor também para a esposa do Valmir, que é a irmã Morgana, né? Deus abençoe a família e que possa cada dia estar guiando os passos deles em nome de Jesus. Muito bem, Seminário Edenilson e caros ouvintes. Programa Falando ao Coração, levando a palavra de Deus, a palavra como ela é. A gente tem que ir pela palavra. Não adianta criar coisas que a palavra de Deus não dê apoio. Nós só podemos falar aquilo que a palavra de Deus dá apoio. Estando escrito, você pode falar com segurança. Como por exemplo, Denilson, lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre o casamento. Porque alguém chega para Jesus e pergunta sobre como é que pode ser essa questão do casamento, que é tão difícil, na questão do divórcio, muito difícil de ser compreendido, né? Os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Senhor, é lícito ao homem deixar a sua mulher por qualquer motivo? Prestem bem atenção, por qualquer motivo. Eles não estão interessados sobre o divórcio, eles estão interessados no motivo. É por qualquer motivo que o homem pode deixar a sua mulher? E aí Jesus vai dar a instrução dizendo que não é para ser assim. Aí eles dizem assim: mas por que Moisés então deu e permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus vai falar o seguinte: olha, foi pela dureza dos vossos corações. Não precisa criar a história aqui em cima dessa palavra dureza de coração, porque a Bíblia não diz que dureza é essa. Você não pode nem estar imaginando certas coisas, porque às vezes até peca pela sua imaginação. A dureza do coração do ser humano, Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Mas Jesus disse assim: no princípio não era desse jeito. No princípio não era dessa forma. No princípio não tinha esse negócio de ter motivo ou não ter motivo. Não era para ter separação. O casamento instituído por Deus sempre foi um casamento insolúvel. Um casamento que não se dissolve. Um casamento que tem base. Jesus responde para aqueles fariseus. Mas aí Jesus diz: olha, e só tem um meio pelo qual
O ser humano, o homem, é uma referência ao homem. Isso aqui a gente tem que falar na palavra homem, porque o que está no original da palavra é homem, não está falando ali da senhora, da mulher, é do homem. Só tem um motivo pelo qual o homem pode deixar a sua mulher, é se ela o trair, praticar relações sexuais ilícitas, que chama-se adultério. Aí sim, o homem pode deixar a sua mulher. Só que tem um problema. Se não houver adultério e ele casar, está cometendo adultério. E o que casar com ela, comete adultério também. Entretanto, seminarista Denilson, tem versão da Bíblia, aliás, essa palavra, aqui casar, o que casar com ela, isso não está no original do grego. Está na Bíblia entre chaves. A palavra que está entre chaves não está no grego, porém está na Bíblia. Mas não podemos nos prender, não está no grego, mas está na Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada, só que tem versão da Bíblia que não tem esse texto. O texto está omitido essa palavra, o que casar com ela. Mas no comum, na verdade, é essa. Se não houve motivo de adultério e deixou a mulher se casar, está em adultério. Está em adultério, até que me provem o contrário. A Bíblia diz, e quem falou foi o Mestre Jesus. E aqui não tem acordo, não. Se gente influente concorda, deixa de concordar, se alguém quer ou não quer, mas a Bíblia diz isso e acabou. Eu não discuto essa matéria com quem não conhece a palavra, porque aí ele vai dizer, não mais, vírgula. É o que a Bíblia diz e acabou, meu irmão, sem comentário. E o que casar com a rejeitada, sem ter aí o motivo, também comete adultério. Mas não está no grego, mas está na Bíblia. Você estudou grego? Não, estudou não. Então mesmo se tem estudado, mas está na Bíblia, meu cara, está na Bíblia. Jesus responde dessa forma, e aí a gente fica preocupado como tanta gente cria em cima desse texto. Outro dia eu falando com o irmão, aí falando lá do texto de 1 Coríntios, no capítulo 7, que enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele, aí dizia assim, ele foi para descrente, não foi não. Se Jesus fala para descrente, quanto mais para crente. Se foi para descrente ali, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falava, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus Pai, Jesus que é o Filho, e o Espírito Santo que fala no nosso coração. Se foi para a pessoa que é uma pessoa pecadora, iníqua, não é para um convertido, quanto mais para um convertido que deve dar exemplo. Aí sim, não houve adultério, segure a barra, continue, é isso que Jesus quer, é isso que a Bíblia ensina. Mas nós vamos agora para aquela outra pergunta, Denilson. Você está lembrado daquela pergunta que a gente fez? Antes de tocar o louvor, a gente fez uma pergunta. Daqui a pouco eu volto a falar nessa pergunta e tal e tal. Você está lembrado aí? Mas está na cadeia de assuntos. Os que morreram. Está lembrado agora, Denilson? Sim, então diga aí, Denilson, como é que é a história. Se os que morreram né, estão conscientes, né? Onde estão do que se passou. Do que se passou aqui eles, na Terra. Né? Com eles, sim. Com eles. Então, boa pergunta. O que é que você diz aí, Nínicio? Eles estão conscientes, sim. Os que morreram têm consciência aqui? Sim. Se passou? Sim. Com certeza. Eles. Tem, sim. É um estado de consciência, né? Consciência do homem, né? Não é extinta. Sim, sim. Ele sabe, né? Do que se passou. Inclusive, nós temos textos, né? Temos. Mas antes dos textos para explicar, vamos lá para Eclesiastes no capítulo 9. Denilson vai ler ali Eclesiastes capítulo 9 para a gente debater sobre isso aqui, porque eles têm consciência, sim. A Bíblia vai mostrar que sim. Então, em Provérbios, Eclesiastes no capítulo 9, Denilson vai procurar aqui comigo já, e você procura em casa também, né? Caro ouvinte, para a gente ler juntos a palavra de Deus. Podemos começar, Denilson? Tudo acontece igualmente com todos, né? E aqui é uma série de ensinamentos. A gente lendo a Bíblia, o povo vai aprendendo. Quem tem Bíblia em casa já abre no capítulo 9 de Eclesiastes. Vamos lá, Denilson. Verso 1. Começa pelo verso 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Vai o verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro.
tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Muito bem. Aí o verso 5 desse capítulo 9 de Eclesiastes vem falando depois que tudo acontece igualmente um com o outro, ninguém é melhor do que ninguém, tudo acontece com qualquer pessoa. O verso 5, Eclesiastes capítulo 9, o verso 5, olha o que vai dizer. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Denilson, isso não é um confronto de textos, não. A teologia explica, a Bíblia, a própria Bíblia explica isso aqui, a Bíblia explica direitinho. Que interessante. Os vivos sabem que vão morrer, quer dizer, aqueles que vão passar pela morte, porque tem uma classe de vivos que não vai passar pela morte, que é exatamente aquela classe que vai ser arrebatada, que ninguém sabe qual é a igreja. Tem gente por aí achando que é a igreja dele que é a mais santa. Eu não sei porque o povo tem esse mau costume. Ah, a minha é a mais santa, a minha é melhor, a minha prega o evangelho correto. Não sei não, pregando o evangelho correto, mas não está obedecendo, não está fazendo muita coisa não, né? Não está fazendo muita coisa não, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. É pregando o amor, rejeitando o irmão, é dizendo que o diabo é pai da mentira, mas ele é um mentiroso, entendeu? Casamento é um só, mas ele está casando 2, 3 vezes e não está dando testemunho de nada. Porém, Deus vai arrebatar uma igreja, um povo da face da terra. Aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, diz que a memória ficou no esquecimento. A memória de quem morreu está no esquecimento. Não é isso que diz o texto? O 5º verso, Denis, por favor. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os que vão passar pela morte, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, como é que quem morreu, quem está do outro lado, está lembrado do que se passou aqui, se a memória ficou apagada, se não tem mais consciência, se não tem mais o que fazer, não tem mais lembrança, até porque a gente tem que entender uma coisa, que corpo, alma e espírito são 3 coisas distintas, tudo tem explicação. Nós somos tricotomistas, a Bíblia fala em tricotomia, a Bíblia fala corpo, alma e espírito, então não há por que ser dicotomista, nós somos tricotomistas. Vê bem, a alma é o que armazena os pensamentos, e o espírito é o que volta para Deus, o fôlego de vida. Mas a alma, nesse caso aqui que nós estamos falando, sim, tem gente com consciência lá do outro lado, do que se passou aqui na terra, há uma diferença. Para explicar isso, precisa rever essa questão aqui. Uma coisa é estar lá do outro lado e tendo participação das coisas aqui na terra, e outra coisa é lembrar do que passou com ele aqui na terra. Essa memória que ficou no esquecimento aqui é para que não haja participação nem recompensa das coisas feitas aqui na terra. Se você continuar lendo, veja que Eclesiastes capítulo 9, vamos para o verso seguinte, Denilson, por favor. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pronto, veja bem. A Eclesiastes capítulo 9 está falando uma coisa, e o texto que nós vamos mostrar é outra, da consciência de quem já morreu. Eles aqui não têm mais participação do que se passa, não é isso? Eclesiastes capítulo 9 não tem mais consciência do que se passa. Agora, do que se passou com eles, aí é diferente. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6 de 9 a 11, Apocalipse capítulo 6 de 9 a 11 diz assim: quando o cordeiro quebrou o 5º selo, isso foi João que viu, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas ou sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Eles estavam mortos. Isso é a visão que João teve lá no céu. O verso 10 vai dizer o seguinte: clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó Senhor, ou até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Veja que havia uma memória. Eles estão debaixo do altar pedindo vingança a Deus do que aconteceu com eles aqui. Estevão deveria estar nesse meio. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. O verso 11 diz assim: então a cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda um pouco de tempo. Ou seja, olha, a morte lá é um repouso.
Então repousa um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos ainda na face da terra. Então, não vamos fazer confusão. Eclesiastes capítulo 9 diz que a memória de quem morreu está no esquecimento para ter recompensa e para ter participação aqui nas coisas da terra. Entretanto, esse grupo que João viu no céu, debaixo do altar, eles estavam pedindo vingança a Deus do que se passou com eles. Então veja que do passado eles têm uma lembrança. Eles têm uma lembrança do que se passou. Está morto lá, mas está dizendo: Senhor Deus, quando é que vai vingar o que aconteceu conosco? Aí a palavra vai ser dita: espere mais um pouco, até que se complete o número dos conservos lá dos seus irmãos na face da terra. E por que não dizer, se eles tinham uma consciência, como a Bíblia está mostrando, que o morto lá do outro lado tinha uma consciência, o que dizer da parábola do rico e Lázaro? A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Hades, para o inferno, coisa que é real. E tem muita gente por aí achando que não tem inferno, vai terminar caindo lá inocentemente, achando que aquilo ali não existe. Tem sim, inferno existe. Se existe céu, existe inferno. Então um é levado para o Hades, para o inferno, está lá, mas o outro é levado para o selo de Abraão. E se você não conhece ainda, na Bíblia selo de Abraão não tem outra coisa não. Tem gente que fica procurando. Selo de Abraão é o quê? É um lugar intermediário entre céu e terra, é uma antessala do céu. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe essa antessala. Não existe antessala do céu. Só existe céu. Aí primeiro, segundo e terceiro céu, que são lugares diferenciados, mas tudo é céu, é um plano só, céu. Então, lá onde estava lá embaixo, olha do outro lado, vê aquele que foi para o outro lado, que era o selo de Abraão, e fica até querendo que o evangelho venha a ser pregado aos seus conservos na terra. E Deus diz: não. Para quê? Lá tem os pregadores da palavra. Veja que há uma consciência dele lá, que os seus irmãos precisam de salvação, porque ele sabe a situação do que houve com os seus irmãos na terra. E aí ele não quer que os seus irmãos vá lá para o Hades e pede para ser pregado o evangelho. Então veja que há uma consciência lá do outro lado. Não misturam, não confundam. Capítulo 9 de Eclesiastes está mostrando que quem morreu não tem mais participação de coisa alguma na terra, mas quem está lá com Cristo está tendo consciência do que se passou. É um passado, o que houve na face da terra. Então, os que morreram têm consciência do que se passou na terra? Tem sim. Eles estão pedindo vingança a Deus. Foi isso que João viu, é isso que está escrito na Bíblia, e não tem nenhum argumento para desmanchar, porque está na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Programa Falando ao Coração, programa para a família alagoanovense, a família que quer crescer espiritualmente aqui na cidade de Alagoa Nova. Denilson, o nosso irmão Estevão, né? Estevão foi o primeiro mártir, ou seja, o primeiro que sofreu a morte por amor do evangelho, e possivelmente ele está nesse meio aqui. Primeiro que perdeu a vida por causa do evangelho. Ele foi jogado fora da cidade. Interessante que Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou apóstolo Paulo, ele concordou na morte de Estevão, né? Estevão que, segundo aqui o que a gente vê na realidade, pela palavra de Deus, ele foi uma pessoa que deu a sua própria vida, não dando, mas foi tirada a própria vida dele, e a vida era por amor do evangelho, o evangelho de Cristo, esse evangelho que a gente prega, esse evangelho que a gente sai nas praças pregando a palavra, ensinando, mostrando, esperando que alguém se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Então a gente convida aí o nosso ouvinte amigo a continuar com o programa Falando ao Coração, porque tem mais perguntas, tem mais debates, mais respostas, e a gente só tem a crescer mais na graça e no conhecimento da verdade. Então vamos ouvir mais um louvor para o nosso crescimento espiritual. Vamos ouvir Vitorino Silva, Deus tem um plano.
criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, seu filho a entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, Falando ao coração. Falando ao coração. O programa que tem por objetivo levar a palavra de Deus até você, assim como ela é, sem heresias, sem falsos ensinos, porque nós estamos lidando com as coisas de Deus, com a sua obra, com a sua palavra, que é algo acima, da nossa capacidade, e é Deus quem nos capacita, Deus nos dá o entendimento necessário, o que a gente chama na teologia de iluminação, para que nós compreendamos a sua palavra. Nós não podemos dizer qualquer coisa, amado ouvinte, aqui. E o que está sendo feito, esta obra, através desse programa, é com grande responsabilidade em levar a palavra de Deus até você. É interessante, seminário C.D. Nilson, que algumas pessoas leem a Bíblia e, não tendo a iluminação do que diz o texto, criam qualquer coisa em cima do texto. Isso é perigoso. Você sabe que muitas vezes um texto só não define uma questão completa. Precisamos conhecer a Bíblia como ela é, os livros da Bíblia, contexto, texto, para sabermos exatamente aquilo que Deus tem para nós. E ainda mais, precisamos ter essa iluminação aí na interpretação da palavra de Deus. Se faz hermenêutica, tanta coisa
para se aprender, mas se não tiver a iluminação do Espírito Santo de Deus, aí, meu irmão, é problema. Nós precisamos ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática do cristão. A denominação que eu faço parte, que é a denominação congregacional, ela tem uma confissão de fé, mas tem que ter a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Nunca vai deixar de ser, porque a própria Bíblia diz que a Bíblia permanece eternamente. A tua palavra, Senhor, permanece eternamente nos céus. Está lá no Salmo 119, o verso 89. Eternamente a palavra do Senhor está no céu. Então ela é a única regra de fé e prática do cristão. A gente encontra tanto catecismo por aí afora, tanta gente com catecismo na mão. Sim, o catecismo foi tirado um versículo da Bíblia, interpretado, mas a Bíblia é o que é a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é inerrante e é ela que de fato fala de Jesus Cristo, da salvação. É ela que acopla todos os assuntos, e a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Resposta para todas as coisas, a Bíblia, a palavra de Deus. Denilson, mas tem alguém que está nos escutando ali na Avenida São Sebastião, está sentado lá, não sei se na sala, no corredor, na mesa, ou à mesa, né? Quem sabe está na mesa também. Às vezes tem gente que senta na mesa, mas eu falo sentado lá à mesa, ouvindo a gente. É o nosso irmão Pedrinho, o Pedro Eduardo com a sua filha e ainda os seus netos, ouvindo a gente agora, né? Que coisa interessante, ouvindo o programa Falando ao Coração, estudando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Dona Marleide, que vive pedindo alô, ela hoje me encontrou e não falou no alô, mas está aqui o alô para ela. Parece que algumas vezes ela perde o horário de mandar esse alô, então agora, se ela já estiver escutando o programa, Dona Marleide, esposa de Miúdo, escutando a gente, um grande abraço para ela e para toda a família. E aí, seminarista Denilson, a gente vai falar um pouquinho agora do que foi o culto hoje à noite ali na Igreja Congregacional. 21 anos do grupo de senhoras, vamos ver aqui algumas partes que nos chamaram assim a atenção no culto de hoje. A mensagem, por exemplo, né? Isso hoje pela manhã e à noite, uma mensagem poderosa, falando sobre questões bíblicas, textos bíblicos explícitos, mostrando lá que, agindo Deus, quem impedirá? Esse texto lá do profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá, está num contexto que são poucos os pregadores que usam o contexto certo para pregar a palavra de Deus. Por quê? Pastor, porque ali era um contexto, né, de sofrimento para o povo de Deus, né, que estava por vir. Era o sofrimento. O sofrimento. Deus disse que ninguém livraria ninguém da mão dele. Isso. E ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, Deus está dizendo, de quem eu colocar na prova, ninguém tira. Ninguém tira. E nós vimos que a profecia se realizou. Se realizou, né? O povo estava ali pagando por escolhas erradas. E Deus disse, olha, eu não livro ninguém. Estando na minha mão não vai ter livramento. Agindo eu, ninguém vai impedir. Aí tem muita gente que acha o seguinte, está pregando, dizendo, olha, Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, Deus vai fazer na sua vida, minha irmã, agindo eu, quem impedirá? Nesse contexto, mas o texto não é desse contexto. Até eu comentava, né, pastor, é que o texto, ele tem o seu contexto, né? Tem. E nós conversávamos e nós vimos que, apesar de ser uma verdade em outras situações... Sim, ser verdade em outras situações, é verdade. O texto se aplica naquilo lá. Quem estiver nas mãos de Deus, ninguém pode livrar ninguém que está nas mãos de Deus. Deus falou isso lá, é no mesmo texto. Não há ninguém que possa livrar das minhas mãos, diz Deus. Agindo eu, quem impedirá? E nós vimos, pastor, que Deus, para a correção do seu povo, né, permitiu que uma nação estrangeira, né, viesse de oprimisse o povo. De Deus, e ali nós, quando vamos estudar mais detalhadamente o que foi, né, o exílio naquele período, né, nós vamos ver que o povo de Deus sofreu muito. Sofreu sim. Cativeiro, pressão, para aprender a obedecer a Deus. Porque adoravam a outros deuses. Outros deuses. Idólatra, nação idólatra. Povo de Deus na idolatria. Agora, seminarista Denilson, caros ouvintes, e presbítero Johnny Kleber, claro que Deus agindo a nosso favor, ninguém vai impedir. Os nossos inimigos que se levantam no dia a dia contra a gente, Deus abate. A gente não precisa usar nem a mão, porque Deus abate cada um. Deus dá vitória ao seu povo.
A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo também diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aí é para cada um de nós. Agora nós estamos chamando a atenção para o contexto. Uma coisa é o que diz aquele texto e outra coisa é o que se cria em cima dele. Lá na igreja congregacional, o tema para esse aniversário é esse aí: agindo Deus, quem impedirá? Então tivemos hoje pela manhã uma mensagem poderosa, e hoje à noite outra mensagem, e amanhã continua. Quem vai pregar amanhã na igreja congregacional à noite, nesse aniversário, é o irmão, colega, pastor Moisés Barros, lá da cidade de Campina Grande. Virá amanhã à noite. Também o cantor Cristiano Borges estará participando amanhã à noite. E você, Alagoa Nova, está convidada. Amanhã o trabalho começa às 19 horas, às 7 horas da noite. E creio que será uma bênção, porque Deus está no controle de todas as coisas. Para o coral da Unevan, que ensaia todas as segundas-feiras, amanhã não haverá ensaio por conta do aniversário do grupo de senhoras da nossa igreja. Mas na outra segunda nós estaremos de volta com o ensaio do coral, o coral que Deus tem abençoado poderosamente. O coral, né, pastor, que estará participando do encontro de jovens, né, no próximo sábado. Coral abençoado, fará a abertura, né, do culto à noite. Então será uma grande satisfação e um prazer estarmos adorando a Deus com louvores abençoados. Então, que maravilha! Próximo sábado, abertura do 4º encontro de jovens, promovido pela Unevan, lá no Professor Cardoso. Você está convidado. O horário de abertura à noite é? Às 19h30. 7h30. E o coral da Unevan vai estar cantando louvores ao Senhor. Então nós estamos alegres com essa festividade aí da União de Auxiliadora Congregacional aqui em Alagoa Nova. E a gente parabeniza esse grupo de senhoras, desejando sucesso a cada dia, que Deus esteja fazendo a sua vontade. Seminarista Denilson, Jesus disse que os médicos ficaram para os doentes. Na sua palavra ele disse isso. E Jesus faz uma comparação dizendo que não veio a esse mundo por causa das pessoas boas, não. Jesus veio a este mundo por causa justamente desses doentes pelo pecado. Mas, lógico que tem os dons de curar, e Jesus curou enfermos e ele continua curando. Agora, quando uma pessoa está enferma, ela necessita de quê? De tratamento, compreensão, ajuda. Imagina você que se diz aí que a doença do século é depressão. E uma pessoa que está em depressão, se não tiver um tratamento adequado, oração, cuidados, compreensão da família e tudo mais, principalmente da igreja, essa pessoa pode ir ao fundo do poço, pode entrar em depressão maior, depressão profunda. E o que é que a gente deve fazer quando encontra uma pessoa como essa? Dizer logo que está com demônios? Peraí, tenha calma. Há muitos desinformados que quando vê uma pessoa com depressão, já vai dizendo que está com demônio, mete Bíblia na cabeça, essa pessoa está com ruindade, e logo que está com o diabo no corpo. Peraí, não é por aí não. Não é por aí. Eu sou pastor há quase 30 anos, já vi muita coisa acontecer, e a gente sabe o que é isso aí, de um estresse, vem uma situação mais adiantada, e depois não há um tratamento, não há um cuidado, e a pessoa entra em depressão, e vai em depressão profunda, e fica sem ter controle da vida, e precisa de tratamento e compreensão. E a igreja de Cristo, a igreja, estou falando da igreja de Cristo, ela precisa cuidar dos seus, dos seus membros, dos seus congregados. Um membro não é para ser aceito na igreja somente quando ele tem dinheiro para dar de oferta e entregar seu dízimo, não. No momento que ele mais precisa da igreja, é para ter a compreensão e receber a mão direita, a mão amiga. Igreja de Cristo é para isso. Lembra-se de Jesus, quando disse aos discípulos, para não despedir a multidão com fome, que os discípulos mesmo dessem de comer aquelas pessoas, e Jesus multiplicou pães e peixes. Então, é preciso ver que a igreja precisa ter essa ideia. Igreja, eu estou falando igreja, não estou falando de alguma coisa que alguém acha que é igreja, não. Estou falando a igreja, a irmandade, a fraternidade da igreja. Precisa cuidar dos seus. Como é bom, né? Quando a gente pode ajudar alguém. Eu fico tão feliz
quando eu vejo alguém próspero, alguém com saúde, alguém com comércio aumentando, e quando uma pessoa precisa, a gente poder dar a mão e ajudar, eu me sinto feliz. Você se sente feliz, Denilson, com isso? Com certeza, É pastor, gratificante, é né? muito gratificante ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Então, que nós da Igreja de Cristo tenhamos essa ideia. O que Cristo nos ensinou, o que a Epístola de Tiago ensina, precisamos colocar em prática. Lá em Tiago está dizendo o seguinte, que se você diz que tem fé, mas sua fé não tem resultados, a sua fé é morta. E acabou, sem discussão. Porta fechada para discussão. É isso que a Bíblia diz. Pastor, e acerca desse tema falado, que o senhor coloca aí, depressão, estresse, né? É importante os amados ouvintes estarem atentos, né? Porque é um dado também que se tem, que há um aumento, né, no índice, né, de depressão, né, com adolescentes, né, com jovens adolescentes, a faixa de 13 a 30 anos. A 30 anos. Então, os pais, né, precisam estar observando seus filhos, né, com naturalidade. Um conselho que, assim, eu dou, tendo já pago algumas cadeiras de psicologia, é que os pais tenham cuidado, né, com as suas crianças, principalmente crianças e adolescentes, né, no uso de tecnologias, né. Então, que tenha-se um controle, né, mais adequado sobre isso, né, porque há estudos, né, que demonstram que o uso descontrolado, né, a falta de equilíbrio no uso de tecnologias pode provocar um nível de ansiedade muito alto, e a gente sabe que a ansiedade é prejudicial, sem dúvida. A ansiedade é prejudicial. Só não vamos concordar que Jesus teve depressão. Jesus nunca teve depressão na vida. Ele ficou angustiado, mas não teve medo da morte, foi para a cruz, orou a noite inteira, os seus discípulos o abandonaram, Pedro negou Jesus, Judas o traiu, mas Jesus não ficou em depressão. Não há texto bíblico que dê apoio a que Jesus ficou em depressão. Olha, vamos andar direitinho na linha, porque a Bíblia não diz isso. Agora, a opinião de muita gente é a opinião de muita gente, mas o que a Bíblia diz é diferente. Eu chamo a atenção aqui das nossas comunidades, dos líderes que comandam, para que a gente possa cuidar melhor das ovelhas que Cristo colocou na nossa mão. Uma ovelha é preciosa, e ela não só deve ser vista quando tem dinheiro, quando tem posses, não. No momento de dificuldade é que a gente deve ajudar um ao outro mesmo, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o programa continua, pastor Josnaldo. Então vamos fazer aqui a última pergunta desta noite, Deus, para a gente debater. Agora, o presbítero Johnny Kleber já está aqui também na técnica e pode debater conosco. Os ouvintes amados em casa, se quiserem entrar no debate, podem entrar também. A pergunta é a seguinte: em um mundo tão deturpado como o de hoje, ainda existe gente boa na Terra? Será que ainda existe gente boa na Terra? O que é que você acha, meu caro ouvinte? Ainda há gente boa na Terra? Num mundo muito descontrolado, um mundo onde ninguém confia mais em ninguém, um mundo onde a pessoa diz é crente, eu digo, eu sei lá se é. Tem gente que passa um dia na igreja, você diz, se converteu, amanhã ele não é mais de nada. Aqueles que dizem assim, não, mas eu sou salvo, mas não quer fazer uma obra social para ajudar o seu irmão, se puder acabar com ele, acaba. Será que num mundo desse aí ainda tem gente boa? Bom, será que tem gente boa? Tem sim, tem gente boa sim. O que você acha disso? Tem gente boa no mundo mesmo? Pastor, tem sim. Tem. Deus tem um povo seu na terra, a igreja que a gente chama invisível, né? E nós sabemos que essas pessoas praticam boas obras. Boas obras, sim, que não salvam, mas provam que a pessoa é salva. E nós vemos, pastor, durante o nosso dia, às vezes, muitas atitudes que são benéficas, né? As pessoas ajudando umas às outras. Muito embora a gente vê muito na mídia, né? Quando nós ligamos a televisão no nosso dia a dia, só mais notícias, né? Mostrando quanto a sociedade está degradada. Sem dúvida alguma, o mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno,
Mas tem gente boa no mundo, tem sim. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o verso 35, são as palavras de Jesus. Jesus disse: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. O tesouro é o coração, Denilson. Falando do coração. Quem é bom tira do seu coração coisas boas. Agora quem não é bom, ninguém pode enganar ninguém não. Porque a pessoa diz: mas eu sou pessoa boa. Mas quando vai falar é uma decepção, é um desastre. Então, ninguém se esconde, né? A pessoa está vindo. Quem tem coisa boa no coração, então tem boas ações. E a gente vai entender que a boca vai falar do que tem no coração. Não adianta disfarçar, porque todo mundo vai ver. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio, meu amigo. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Agora, tem gente que fala só da boca para fora. Tem gente que fala da boca para fora. Tem gente que quer dar uma de durão e fala da boca para fora. Mas se for falar o que tem no coração de fato, é o que de fato faz a pessoa ser boa ou ser má. Tesouro. O coração é um tesouro que guarda muitas coisas. Então depende do que tem no seu coração para a sua boca falar. E por isso mesmo, uma pessoa má, ela não pode falar coisas boas. Sabia disso? Quem é má não pode falar coisas boas. Não tem como. Ele até tenta disfarçar, mas não tem jeito. Aliás, foi isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o verso 34. Raça de víboras. Olha, o próprio Jesus mostra. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Palavras de Jesus. Vejam que quem tem um coração voltado para o mal, se falar alguma coisa boa, não é original, é falsificada. Quem tem um coração mau, se falar alguma coisa boa, não é dele, é falsificado, porque ele é gente do mal. Gente do mal não fala coisa boa. E quem é bom, fala do que é bom, porque pelo fruto se conhece quem é a árvore. Aliás, foi isso que Jesus também falou em Mateus 12:33. Palavras de Jesus: tornem a árvore boa o seu fruto bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto mau. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore. E a gente tem que ter cuidado nisso, né? Tem gente que se julga boa pessoa, mas o fruto é apodrecido. Se julga pessoa boa. Na concepção dele, na mente dele está que ele é uma pessoa boa. Mas o fruto não pode ser um fruto bom, porque ele não é disso mesmo. Agora, entendendo bem essa questão aqui de falar do que o coração está cheio. Quem é um adorador de Deus apresenta frutos de adoração somente a Deus. Quem é de Deus? Os frutos dessa pessoa boa é somente frutos que adoram a Deus. Deus é exclusivo para adoração. E quem tem isso no coração, adora somente a Deus. Porém, quem adora outros deuses apresenta frutos misturados e são frutos que não são originais. Aí a gente tem que ver a diferença entre um e outro, de quem é bom e quem é mau. Quem é bom, ele tem Deus na vida dele, ele adora Deus. Se ele tem uma mistura qualquer, ele já saiu aí do ponto de ser bom. Ele já é uma pessoa misturada e já diz no seu coração o que não é original. A respeito disso aí, sabe o que foi que Jesus falou? Certa vez ele disse que quando estava sendo tentado, aliás, ele é quem mostra na sua palavra, quando ele estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o verso 10, as palavras de Jesus, ele disse a Satanás: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e somente a Ele você deve prestar culto. Olha, é o que sai do coração de quem é bom. Quem falou isso foi Jesus. Adora somente a Deus. Entretanto, se alguém ensina a adorar outra pessoa que não é Deus, é porque no seu coração não tem o que é bom e ele é uma pessoa má. O fruto que ele pode apresentar, aparentemente, é um fruto que não é original. É um fruto falsificado. Está aí, portanto, queridos ouvintes, a ideia de frutos diferentes. Árvore boa e árvore má. Existe a pessoa boa e a pessoa do mal. Portanto, neste mundo tão desenfreado como esse que a gente vive, onde a gente vê tantas coisas desiguais, ainda existe gente boa. E depende do fruto que essa pessoa apresenta. Então você dá uma olhadinha agora para o seu fruto e vê se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Você olhando para si, você se conhece, né? Você se conhece.
Você sabe tudo quando se passa lá com você. Então você sabe qual o fruto que você está dando para ser pessoa boa ou uma pessoa má. Que Deus os abençoe. Amém. E chegamos ao final do programa falando ao coração. Vamos estar orando, porque é orando que nós alcançamos a vitória, falando em nome de Jesus. Então vamos orar, Deus, por quem está com depressão, quem é incompreendida, também quem está passando por necessidades, dificuldades, e olha ao seu lado, não vê solução. Nós sabemos que há um Deus que resolve os problemas. Você precisa somente estar ligado com esse Deus que pode fazer todas as coisas. Com Deus. Olha, não se liga na igreja, não se liga no pastor, não se liga no padre, não se liga na irmã, não se liga no irmão. Se liga em Deus, que é quem pode resolver a sua situação. Um pastor, um servo de Deus, ele pode orientar você, mas quem faz a obra é Deus. Então, onde você estiver agora, se você tem fé em Deus, feche os seus olhos, baixe sua cabeça e nós vamos conversar com Deus. Pai bendito, nesse momento é possível que muitas pessoas estejam nos escutando agora, enfrentando dificuldades, problemas difíceis na vida, problemas, ó Deus, aos olhos humanos, muitas vezes difíceis de serem resolvidos, mas nós estamos diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Pai amado, entregamos essas pessoas nas tuas mãos, os enfermos, as pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida, problemas financeiros, são muitas as pessoas, ó Deus. Porém, o Senhor é o Deus que controla todas as coisas e pode realizar todas as coisas. Nesta noite te peço uma bênção para os nossos ouvintes, tantos quantos estão colocando a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pai amado, que o Senhor esteja resolvendo os problemas, curando as enfermidades, dando entendimento da sua palavra, salvando vidas. Tudo isso é segundo o teu querer, Pai. Que haja uma semana de bênção para todos, e é isso que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar.
É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar.